Olá pessoal, tudo bom? Eu quero dar uma dica para vocês que vai ajudar muito na questão da saúde. Porque para manter o equilíbrio e a frequência da nossa vitalidade no alto, precisamos de ter uma alimentação saudável, né? A gente precisa aprender a cortar determinados lixos da nossa vida para que a nossa vida comece a fluir de uma forma plena, porque o combustível do que a gente coloca dentro do nosso corpo é que vai transformar é, na nossa aparência, no nosso dia a dia, na nossa força, na ação nossa com relação a tudo. Então, se a gente tem uma consciência errada em relação ao que a alimentação pode ou não fazer na nossa vida, a gente não vai saber direitinho como direcionar esse processo. A alimentação, ela é muito mais do que simplesmente um ato de você colocar um alimento no estômago e se sentir bem, no sentido de que você matou a fome. A alimentação é que vai transformar o seu corpo no processo de quem você é. Então, fisicamente, você é o que você alimenta. Se você ingerir Coca-Cola, se você ingerir alimentos industrializados, se você colocar dentro de você alimentos que não vão fazer você chegar a ter uma saúde boa, né? Você vai refletir esses alimentos industrializados na sua pele, no seu corpo, na sua maneira de viver, no seu coração, nos seus órgãos internos. Por quê? Porque aquele alimento que você está colocando para dentro do seu corpo vai fazer parte de você. Significa que, ao invés de você colocar alimentos que realmente sejam de verdade, que vão produzir energia, que vão produzir sua pele, que vão produzir a sua cartilagem do corpo, que vão produzir um efeito bacana para você está colocando alimentos industrializados, químicos no seu corpo, que não conseguem ter vida ou produzir a vida. E aí o que vai ser refletido na sua pele, no seu corpo, na sua saúde no geral, vai ser o quê? Vai ser a parte morta da questão industrializada, do objeto industrializado que você colocou dentro de você. Por que eu falei objeto? Porque aquilo não é alimento, aquilo não é suco, aquilo não é líquido benéfico ao seu corpo. Aquilo ali, de fato, é um objeto que poderia dar nome de qualquer coisa que você queira, menos comida. Comida de verdade é outra coisa. Mesmo um pepino, uma cebola, ou qualquer outra coisa que a gente tem aí no nosso dia a dia, que esteja contaminado com agrotóxico, é mais saudável do que os industrializados que a gente toca para dentro. Porque apesar de ter agrotóxico em cima de alguns alimentos, da grande maioria dos alimentos, aqueles alimentos ali ainda vêm do processo da vida, ainda vêm de todo o processo que a terra produz, que gera a frequência de vida. Então, energeticamente, esse alimento também alimenta a sua frequência. Nós captamos a frequência do éter também com os alimentos que vêm da terra. Óbvio que os alimentos que vão fazer bem para a nossa saúde, que vai ajudar a nossa saúde, são os alimentos sem toxinas. Os alimentos com agrotóxico têm muita toxinas. E essas toxinas desses alimentos vão entrar para dentro do seu corpo e vão te afetar. Existe uma maneira de tirar pelo menos os 80% do agrotóxico que a gente tem em alimentos aí, porque você comprar alimentos que não tem agrotóxico, primeiro você tem que acreditar na pessoa, né, que está vendendo aquilo ali. E segundo, fica muito caro, porque eles elevam o preço de uma forma que uma batata doce, por exemplo, acaba virando ouro. Você está comprando ouro ali, em vez de comprar batata doce, tão caro que fica. Existe uma maneira de você pegar água oxigenada, volume 10, colocar 4 gotinhas nessa água, deixar de molho ali mais ou menos uns 10 minutos, 20 minutos. Aliás, 10 minutos é o máximo que você pode colocar ali sim, depois você lava bem e aí você vai conseguir retirar do seu agrotóxico, o agrotóxico da sua alimentação, uns 80%. Isso já ajuda muito, isso já ajuda muito no nosso processo aí de saúde. Então, é importante a gente ter essa noção em relação à alimentação, porque o que a gente está colocando aí no nosso corpo é que vai transformar no nosso dia a dia.
O nosso corpo é perfeito. Se a gente não colocar industrializados dentro dele, só o fato da gente não colocar coisas industrializadas, que não tem acidulantes químicos e conservantes, o nosso corpo ele é autolimpante. Com exatamente um mês de alimentação saudável, sem agrotóxicos, se você conseguir cortar isso da sua vida, o seu corpo cria um rearranjo e começa a fazer a leitura correta do padrão original que você veio aqui na Terra. Então, quando você nasceu, você tinha um padrão original de saúde. Esse padrão original de saúde te deu a frequência de saúde até determinado tempo. De repente, você começou a intoxicar, ou você já veio intoxicado pelos seus pais, a barriga da sua mãe já vinha carregando muitas toxinas, e isso vem atrapalhando e afetando energeticamente o seu corpo. Como o éter é um tipo de energia que está permeando todos os objetos, todos os alimentos, né, vivos que a gente coloca para dentro, o éter também pode ser contaminado. Para vocês terem ideia, quando a gente coloca corante amarelo no nosso corpo, e corante amarelo, ele também, você vai encontrar ele também nas bananas de dinamite, né? Nas bananas de dinamite tem um corante amarelo, o maior veneno que a gente pode colocar para dentro do nosso corpo. A Coca-Cola utiliza essa mistura venenosa no seu componente de preparo para poder fazer a Coca-Cola. Então, quem está colocando Coca-Cola para dentro do corpo está colocando milhares de venenos juntamente com o corante amarelo, que é um dos piores que poderíamos ter. É o que degenera as células do nosso corpo, promovendo a transformação do câncer no nosso organismo, né? Não só do câncer, com aumento do diabetes e assim vai, outras milhares de doenças todas causadas pela nossa alimentação ruim. E energeticamente, as toxinas todas viram tipo uma graxa no nosso campo, impedindo com que um chakra se comunique com o outro e passe a informação de um para o outro, produzindo assim a capacidade de se poder ter as habilidades mentais que são inerentes ao nosso corpo, que pertencem ao nosso corpo, que estão aí no nosso corpo adormecidas e vão continuar adormecidas, porque com a alimentação negativa e o corpo sentindo todo tipo de dor, e a gente injetando mais remédio para poder curar, para poder aliviar a dor, o organismo nunca vai se acostumar em ter um processo de equilíbrio para poder fazer esse éter penetrar no nosso corpo, e assim a gente desenvolver o máximo da nossa capacidade energética. O sinal total de desequilíbrio que o nosso corpo começa a dar são dores nas juntas. As dores nas juntas já é o acúmulo das toxinas no nosso organismo, já nos preparando para o processo do pior, que seria o desenvolvimento de diversas doenças. E com isso, nós vamos tendo uma diminuição da nossa saúde. A nossa saúde vai ficando cada vez mais para baixo, nós vamos ficando sem capacidade de poder produzir a nossa saúde, de promover a nossa saúde, de ficar bem com a gente. Aí afeta o sono, afeta o libido, afeta psicologicamente o nosso modo de viver, irritabilidade começa a crescer demais, aí afeta o eixo hormonal começa a produzir nos homens um desequilíbrio na testosterona, abaixando a testosterona dos homens, nas mulheres desequilibram a progesterona também desequilibrada vai promover um mal-estar gigantesco no intestino, o intestino por tantos antibióticos que a gente vai ingerindo e problemas e etc. de coisas que a gente vai colocando para dentro da gente, o intestino vai matando toda a flora bacteriana positiva do intestino, criando em nós uma situação de não produzir determinados hormônios que vão ser positivos para a nossa saúde. A serotonina vai ficando cada vez mais baixa, com isso a nossa alegria também vai ficando mais baixa, a tendência de a gente entrar em um processo depressivo vai ficando maior, aí se procura um psiquiatra para poder equilibrar essa questão nossa, da nossa depressão que está ali sendo inserida nesse conjunto todo. Aí o psiquiatra toca mais remédio para dentro do corpo, porque é assim que ele aprendeu, e essa toxina entra no nosso organismo e afeta a nossa saúde, e é mais um processo
de problema de saúde que teremos. Com isso vem o diabetes, porque o corpo está completamente desequilibrado, o pâncreas e o baço já não conseguem mais fazer a mudança, a transformação, eles não conseguem mais funcionar como deveriam, porque não tem frequência do éter para atuar, a saúde já está toda acabada, a toxina tomou conta, o corpo fica desgastado, e assim a gente começa a entrar num processo de falência. Aos poucos, aos pouquinhos, nós vamos morrendo, pedacinho por pedacinho, órgão por órgão, até chegar num processo que o corpo não aguenta mais e pronto. Fora que a gente pode até produzir um efeito de problemas energéticos a ponto de atrair determinadas energias que não são positivas, né, para o nosso corpo. E tudo isso começa com o quê? Começa com a alimentação errada, a alimentação ruim. Para se equilibrar essa saúde toda, tem que se procurar um bom profissional, tem que olhar bem. Bom profissional por quê? Porque um profissional que está acostumado a acreditar de que um pedaço de pão ou um pão desses aí com esse tipo de trigo cheio de toxina vai fazer bem, uma barrinha de cereal vai fazer bem, é uma pessoa, é um nutricionista também que não está dentro do contexto do que realmente as frequências superiores nos ensinam, né? As frequências superiores nos ensinam de que devemos comer o máximo de coisas positivas, devemos sim ter um processo podendo até ter 30% de toxinas no nosso organismo, 30%, mas 70% do nosso corpo tem que estar limpo. É um processo que se você come todos os dias carboidrato, e vai entupindo o seu corpo de carboidrato dessa forma, o seu organismo começa a ficar fadigado, ele não consegue produzir e sintetizar tanto carboidrato, e tanto carboidrato que na verdade não produz a saúde, não ajuda na saúde, não transforma a saúde da forma como a gente procura, como a gente gosta, né? Vamos dizer assim, que o industrializado, que o homem colocou a mão, só produz confusão. 30% de toxina você ainda pode ter aí dentro do seu organismo, né? Porque é uma forma de você não ficar tão sutilizado. Mas, na minha opinião, o certo seria a gente cortar uns 90% aí e ter a saúde mais equilibrada, porque você acordar bem, você dormir bem, você se alimentar bem não tem preço. Às vezes, assim, você já desgastou demais a sua saúde, e mesmo se você mudar a sua alimentação, você ainda vai ter problemas de saúde, porque o desgaste foi muito grande. Algumas pessoas têm que fazer reposição hormonal, sim, né? Mas não essa reposição hormonal que os médicos antigos falavam pra gente. Existe hoje em dia, existe coisas modernas demais, existe a medicina dos hormônios bioidênticos, que são idênticos ao hormônio que está no corpo, e para isso precisa realmente procurar profissionais que trabalham com esse tipo de situação, porque aí você pode fazer bilhões de exames lá para identificar se de fato você realmente necessita de uma testosterona, de uma progesterona, se você realmente de fato precisa dos hormônios que o bioidêntico tem. Mas a medicina avançou muito, podendo fazer com que a gente possa ter de novo o nosso processo de vida, recuperar de novo aquelas coisas que nos desgastam. Um processo de testosterona baixa, tanto no homem quanto na mulher, deixa o indivíduo abaixo da linha da vida. Ele fica sem vontade de andar, ele fica sem vontade de fazer as coisas, tem sono o tempo todo, quer dormir, reclama demais, fica mal-humorado, fica péssimo. Então, a recuperação dessa saúde tem que ser feita, talvez até mesmo para você poder começar a ter bons hábitos. Em primeiro lugar, muda a sua alimentação, procura bons profissionais, é um investimento que você vai fazer para a sua vida ficar melhor, é um investimento que você vai fazer para a sua vida ficar da forma como você deseja, e esses investimentos que você vai fazendo para você, vai te colocando no eixo, até você alcançar de fato a posição de ter uma boa saúde. Algumas pessoas preferem fazer musculação em academia, outras pessoas gostam de fazer a musculação em casa mesmo. Dá para fazer, gente, dá para fazer. O que não pode ficar é deixando a saúde ficar tão bagunçada a ponto de você não conseguir ter ânimo para manipular energia, para fazer exercícios, para poder produzir a sua saúde e ficar em equilíbrio. Muito da nossa depressão também, muito da depressão que as pessoas sentem aqui, são problemas intestinais, porque não tem
não tem cepas de bactérias do intestino que vão de fato ajudar a saúde chegar num ponto bacana, né? Igual eu falei, existem muitos hormônios que são produzidos no intestino e um deles é a serotonina. Quando você está com ela equilibrada e aumenta ela, você consegue mudar muito do aspecto da depressão. Porém, não é só a serotonina que fica baixa no nosso organismo, a serotonina fica baixa, mas a testosterona também fica baixa, e a testosterona baixa produz um efeito devastador no corpo. Isso eu já acabei de explicar aqui, estou dando uma pincelada aqui para vocês terem uma noção de que muitos problemas de saúde que temos aqui não é só espiritual, não é só energético, é físico também, e se pode equilibrar a saúde através de uma boa alimentação, cortando os industrializados, os químicos e os conservantes, e de uma certa forma cuidando da sua saúde, e pensando na medicina nova que tem aí, não a medicina antiga que só taca remédio, só fala que você tem que morrer com os remédios, ataca o problema, mas não vê de fato a causa. Nós temos que entender qual que é a causa. De tanto tomar refrigerante, eu desequilibrei meu corpo, o meu cálcio ficou péssimo, eu desenvolvi uma doença autoimune. Essa doença autoimune para a medicina convencional não tem cura, mas podemos observar que se tratar dela, ou entrando na causa dela, tem cura sim, porque o problema foi por quê? O problema foi porque, de uma certa forma, deixamos o nível de saúde do nosso corpo cair. Porque paramos de fazer exercício físico, paramos de se alimentar bem, engordamos demais, permitimos com que as toxinas desgastassem nosso corpo. Então, assim, é uma série de coisas que está afetando a saúde nossa, é uma série de coisas que está atrapalhando a nossa vida, é uma série de coisas que está minando a nossa saúde. E não pode ser assim, a gente tem que buscar, tem que aprender, tem que focar, tem que entender que todo o nosso corpo é um mecanismo que começa de fato na nossa alimentação, começa ali na alimentação. É na alimentação que vamos aos poucos adoecendo, né? Se a gente conseguir fazer uma boa alimentação, se a gente conseguir colocar na cabeça, estudar bastante mesmo, o que é uma boa alimentação, o que é comida de verdade. Comida de verdade é comida que não é embrulhada, é comida que você consegue de fato descascar. Por exemplo, uma banana é a comida de verdade, uma abóbora é uma comida de verdade, uma couve é comida de verdade, né? Coisas que não passaram pela industrialização são comidas de verdade. Ovo é comida de verdade, a carne é comida de verdade. Embora a carne tenha muita aplicação de hormônios, né? Se a gente conseguir também correr atrás de carnes que não são criadas com muito hormônio, ajudaria a nossa vida a ficar melhor. Mas às vezes na correria da vida, dentro dos 30%, a gente ainda pode comer carnes que por acaso não tem hormônios. E se você é vegetariano, você também tem que tomar cuidado, porque o vegetariano acha que ele está super saudável e ele comendo excesso de carboidrato e não cuidando da proteína do corpo, ele também está devastando o corpo dele. Ele também está entrando dentro de um processo porque acha que é saudável comer um grão de bico. Aquele grão de bico é manipulado geneticamente, tem o T do transgênico ali no grão de bico, ele põe aquilo para dentro achando que aquilo é mais saudável do que a carne, e às vezes não é. Se ele conseguir arranjar um grão de bico que não é transgênico, ótimo, né? Pipoca que não é transgênica, ótimo, porque a pipoca transgênica ela é modificada, ali tem um gene que é de um animal e tem o gene da planta. E ali eles modificaram aquilo para as pragas não entrarem. Porém, aquilo não é mais o trigo, aquilo não é mais o grão de bico, aquilo não é mais a pipoca. Ela só tem a aparência. Aquilo lá é uma massa de qualquer outra coisa que eles conseguiram manipular, que você colocando no seu corpo também vai mexer com seus genes, também vai alterar suas células, também vai alterar seu corpo, também vai afetar o seu organismo. E aí? E aí que tem sim, tem muita... Em todas as cidades brasileiras, em todas as cidades capitais, até no interior também, existem locais e lugares que têm lugares orgânicos, pessoas que estão com esse tipo de pensamento, da nova saúde, da nova vida. Existe bacon artesanal, existe hoje frango caipira, para quem gosta, sabe? Para quem corre atrás. Às vezes você fala assim, mas um frango caipira está custando R$10 a mais do que um frango comum. Porém, o frango caipira,
R$10 é o de menos, porque o Dorflex, uma caixinha de Dorflex custa em média R$14, R$15. Para quem tem dor, dura mais ou menos 10 dias, 5 dias ali, porque se você for tomar todos os dias, praticamente é isso aí. Se você for fazer as contas, nossa senhora, se você largar o seu cigarro, que tem 6.000 substâncias químicas e custa em média R$9, R$8 aí, todos os dias praticamente, o fumante utiliza isso, ele já vai ter uma boa fartura de saúde no bolso e saúde dele próprio. A Coca-Cola, uma Coca-Cola aí está custando de R$5 a R$6 uma grande, né? Todo domingo o almoço, domingo tem que ter a Coca-Cola. Aí você despeja aquele veneno para os seus filhos, despeja para você, depois você vai gastar com remédio de pressão, remédio de diabetes, remédio para câncer, problemas depressivos, e aí uma cambada de coisa. Gente, a nossa saúde está nas nossas mãos. É através da consciência, através do estudo, é que nós vamos, de fato, alcançar um patamar de saúde melhor. E na medida que a gente for entendendo um pouco melhor sobre a nossa saúde, como que a nossa saúde funciona, como que o nosso corpo funciona, como que não devemos deixar lixo tóxicos tomar conta de nós, e aos pouquinhos a gente vai mudando, a gente vai tendo uma transformação melhor, o corpo vai ficando melhor. E aí a gente vai ter força para poder trabalhar, para ter raciocínio, clareza mental, para poder cuidar mais da nossa saúde, cuidar mais dos outros ao nosso redor, fazer a nossa vida ficar bacana, tá bom? Esse assunto eu quis introduzir também no nosso grupo, vou introduzir de vez em quando outros assuntos, vou pedir para que todos vocês estudem bastante, busquem bastante entendimento sobre o funcionamento do nosso corpo, como que o nosso corpo funciona. Aquele que se interessou em fazer algumas mudanças, alguns exames, procure um profissional que realmente pense da forma como você está querendo e está aprendendo agora. Não procure profissionais que vão colocar medo em você, pessoas que chegam para vocês, médicos que chegam para vocês e falam: a testosterona vai fazer você ter câncer, a testosterona... Não, gente. Procurem as pessoas que entendem de fato, as pessoas que realmente sabem desse assunto, que querem ajudar, que querem ajustar. Procure as pessoas que falam sobre os hormônios bioidênticos, né? Alimentação. Procure os profissionais, os nutricionistas que realmente falam essa língua, que gostam dessa língua, que utilizam o trabalho deles menos industrializados. Entender também que a gente não tem que ser fanático com nada, não temos que gerar fanatismo, que não temos que colocar ideia na cabeça de que tem que ser assim, tem que... Não, vamos fazendo dentro daquilo que a gente pode melhorar, vamos melhorando aos pouquinhos, todos os dias, vamos transformando, vamos colocando coisas que realmente facilitam a nossa vida, para que nós podemos ter o prolongamento da vida, uma boa vida, saúde, uma transformação, acreditar na vida, acreditar e realmente podemos ser melhor e contudo seremos melhor fazendo isso e aprendendo a lidar com essas fontes positivas aí para a nossa vida. Obrigado a todos, e depois eu vou injetar mais informações positivas e interessantes para que a gente possa fazer o grupo ficar forte e com informações válidas.